sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Hoje a gente vai falar de saúde bucal com o Dr. Vitor Nastri, dentista. É isso aí. E o pavor de todos. Mentira, tô brincando. Não começa assim, pelo amor de Deus. Mas me conta. Te conto. Tirou tudo isso, essa cara do pavor do dentista? Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, Paula. É um momento muito especial pra gente estar tirando um pouquinho das ideias, dos mitos e desmistificando algumas coisas. Primeiramente, a odontologia não é mais a odontologia de 10, 15, 20, 30 anos atrás de pavor. Hoje a odontologia é um ambiente muito mais gostoso. Sim. A gente tem duas grandes vertentes onde a gente vai trabalhar com os pacientes na parte estética, mas mais do que isso, uma das coisas que eu mais prezo hoje na clínica é a experiência ao cliente, justamente para ele não ter medo ou criar qualquer trauma relacionado à odontologia. Então eu venho com esse intuito de trazer para você hoje como desmistificar o que foi construído antigamente e como deixar a odontologia muito mais gostosa e prazerosa. Eu estava até conversando esses dias com uma colega, que ela já é senhora, e na época da ditadura militar, ela dizia que tinha na escola militar, tinha um atendimento odontológico para os estudantes. E assim, eu acho que isso vem de lá de trás, essa ideia que a odontologia é aquele alicate que tem até... O que foi construído pra gente, Paula, culturalmente. Uhum. É assim, você tem filho? Tenho 2. Alguma vez você vai falar, se você não se comportar, eu vou te levar no médico. Sim. Se você não se comportar, eu vou te dar uma injeção. E muitas vezes as mães e os pais acabam criando uma crença na criança de se você não se comportar, se você não comer, eu vou te levar no dentista. E aí você já começa a incutir culturalmente que aquele ambiente é um ambiente de pavor. Uhum. E aí, realmente, uma extração de um dente, um procedimento invasivo, acaba se tornando algo chocante para a criança. Sim. E isso vai se perpetuando para o adulto pro resto da vida. Sim. Então, essa ideia agora é tirar um pouquinho desse ambiente traumático. Não é tudo isso, não é tão ruim assim, é algo mais leve. O que você comentou da época da ditadura é que antigamente você tinha muito mais cuidado nas escolas. Então você tinha realmente um controle na escola, onde você tinha esse cuidado com a aplicação de flúor, um acompanhamento dos alunos, e aí culturalmente você não tinha informação a ponto de prevenir algumas doenças, coisa que hoje a gente tem. Sim, e eu percebo que isso acontece hoje nas escolas. Você pega as escolas até o pré, que eu não sei como que mudou, jardins, pré, a gente já é pré e tal. Aí tem até o primeiro ano dos pequenininhos, eles solicitam, eles pedem, eles param depois do lanche para escovar os dentes. Você tem que ter a escova de dente, você tem que ter a pasta de dente. Só que isso para. Exatamente. Depois. Eu fiquei chocado, porque eu atendi recentemente uma mãe e eu fiz esse questionamento. Eu falei, como é que é o ambiente? Porque a criança fica integral na escola e até uma certa idade ela tinha o hábito, todo mundo ia para a escovação, e aí por conta da pandemia, acabou cessando esse cuidado porque eles não queriam ter aglomeração para escovação. Mas é uma falha que eu vejo que você precisa realmente manter e incutir essa frequência de escovação mesmo na escola. Sim, e a criança ela não quer escovar os dentes depois que os amigos param de escovar os dentes. Vira uma vergonha para a criança. Só eu vou escovar os dentes? Porque ninguém mais escova. É feito manada. Então isso acontece muito e eu percebo que as crianças, os adolescentes, eles perdem esse hábito e o consumo de alimentos mais açucarados, mais industrializados, eles vêm com isso e acabam trazendo vários problemas de saúde bucal, né? Sem dúvida. Você sabe que todas as doenças bucais, elas são multifatoriais. Ou seja, ela não depende exclusivamente somente de um item, ou somente do hospedeiro, no caso do paciente, ou somente da dieta, ou da colonização bacteriana. Existe uma situação que ela é multifatorial, ou seja, precisa ter associação de todas elas para que você tenha realmente uma doença instalada. Então, a alimentação é primordial. Você ter essa orientação de diminuir realmente o índice de alimentos com açúcar, para que você não tenha a possibilidade de uma falta de escovação, a possibilidade de ter uma incidência de cárie. Então, uma das orientações que a gente passa é utilizar alimentos mais fibrosos. Então, se alimentar com uma maçã, cenoura, que são alimentos que eles vão quebrar a placa bacteriana e não vão reter
a placa bacteriana nem reter alimentos no dente a ponto de gerar aí uma cárie, um processo inflamatório na gengiva. Entendi. Então são bons para você incluir. Existem bons alimentos que você deve incluir na sua rotina. Esses alimentos mais fibrosos são fundamentais nesse processo de limpeza dos dentes. E que incentivem o processo de mastigação. Totalmente, porque a gente vê também que com a geração nova, eu falo que é a geração danoninho. Então ninguém mais quer comer nada muito fibroso. A criança ou adolescente tem preguiça de mastigar. E qual é o reflexo disso? Crescimento. Você está tendo alguns desajustes no crescimento, isso faz com que você tenha os dentes mal posicionados, ou sobra espaço, ou falta espaço, e aí aquela alteração que veio do pai e da mãe, ela acaba se consolidando na criança, porque às vezes a criança herdou o dente do pai, a arcada da mãe, e não casa. E se você não tem um estímulo na alimentação com um alimento mais fibroso para que ela possa mastigar, você está vendo hoje crianças... Eu mesmo sou prova disso, porque eu nasci sem os 4 dentes do siso. Isso é um processo de evolução, mas de uma involução fisiológica. Porque você está nascendo sem dentes, que antigamente eram dentes que fazem função. Meu pai e meu irmão... De carnívoros, né? Exatamente, de mastigação, realmente de alimentação. Meu pai e meu irmão têm os 4 dentes do siso em função. E eu nasci sem os 4. Então, até que ponto isso é um processo de evolução? Até que ponto isso é um processo de involução? Eu acredito como processo de involução, como você também. mesmo disse. E eu acredito também que, além desse processo de mastigação, que ele está ficando mais comprometido por conta de uma geração danoninho, eu também percebo, porque eu tenho filhos, que não há uma atenção plena na hora da alimentação. Então, como eles estão ou no celular, ou assistindo alguma coisa, aquele momento não é um momento de foco. Então, é um momento que a mastigação ela é esquecida e o processo de alimentação e conscientização sobre o alimento também é esquecido. Com certeza, isso que você trouxe como um parênteses, eu acho que é o que a gente vive hoje na realidade. E é muito complicado você reverter essa situação, porque foi incutido hoje como objeto para a criança o celular, o tablet. Então, como forma de distração, você acaba tendo essa ferramenta para inibir a ação dele, para que ele possa se alimentar e comer o que a mãe e o pai desejam. E aí realmente você tem esse processo que te dificulta, porque você não consegue controlar. É muito ruim para a mãe e para a criança também. Porque você vive no automático. A gente passa por isso. Um finge que tá tudo bem, o outro finge que tá tudo bem também. Eu finge que te engana, você finge que acredita e tá tudo tudo certo. bem, todo mundo tá fingindo e leva assim. Eu percebo que essas coisas acontecem dessa forma. E outra coisa que eu ia te perguntar, você trouxe um dado muito legal para mim, que 55% da população brasileira não faz consultas periódicas no dentista. Exato. O que é isso, doutor? Eu fiquei em choque. Mas como assim, não vai ao Paula, dentista? É chocante. Não vai ao dentista. E assim, a pessoa, infelizmente, por mais que você tenha uma enxurrada de informações em todas as mídias, você não tem um acompanhamento preventivo. O nosso maior trabalho hoje na clínica é um trabalho de promoção à saúde. Mais do que eu tratar o paciente e resolver o problema dele de uma maneira definitiva, você quer que ele entenda que todo o processo ele precisa ser preventivo. A prevenção é o melhor tratamento. Ela é rápida, barata e indolor. Então é um processo que a gente vai agora levando a um nível de consciência do paciente que ele precisa vir regularmente ao dentista. E muitas vezes ele não vem. E quando ele vem, ele está numa situação caótica. Existe ele um colapso. Quando está com um problema. Exatamente, só vem quando está com um problema. Isso é um dado muito relevante e que a gente precisa chamar a atenção. E esse espaço que você abriu para a odontologia é um espaço muito valioso. E eu sou muito grato por você poder abrir esse espaço para nós, porque a gente precisa levar essa informação a mais pessoas. A gente sabe que hoje a medicina está muito em alta, a odontologia segue os mesmos passos e a gente precisa entender que nós cuidamos de gente. Então, da mesma forma que a medicina cuida da saúde de uma maneira geral, a gente está cuidando da saúde bucal e a saúde começa pela boca. Sim. Então, se a gente orienta as pessoas, se a gente tem um programa como o seu que leva essa informação de qualidade para mais pessoas, porque informação de péssima qualidade é sobre o Instagram. Sim. Né? Tem muita coisa. Tem muita coisa, de qualquer jeito, com qualquer conteúdo, e você acaba vendendo uma coisa que é irreal. Aqui não, aqui nós vamos conversar sobre coisas realmente validadas clinicamente, mas com respaldo científico também. Então isso é muito importante para a população de uma maneira geral. E é super importante esse processo que a gente está de mudança da população com o entendimento da saúde, que eu acho que tem uma mudança de chave pós-pandemia, eu sempre trago isso, que tem um marco histórico, tem antes de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, agora tem antes da pandemia, depois da pandemia. Isso gerou para nós dois grandes viés, né? Questão de a pessoa começou a se enxergar.
A pessoa antes ela não se olhava. E a partir da pandemia que ela começou a ter, por exemplo, reuniões por uma tela, ela começou a se ver como ela nunca se viu. Sim. Então ela passou a observar que ela tem manchas na pele, que ela tem um envelhecimento da pele, que o sorriso dela não estava contento e que talvez aquele dente ausente começava a fazer presença quando ela tinha que dar uma gargalhada ou quando ela tinha que se expressar para a câmera. Então isso foi uma mudança de chave muito grande, que as pessoas começaram a se cuidar e começaram a olhar para elas com outro olhar. E em compensação é uma forma de você também chamar atenção para o cuidado de maneira interna, porque as pessoas começaram a se alimentar melhor. Elas começaram a se exercitar porque elas ficaram com medo de morrer. Todo mundo na pandemia falou, se você não tiver saúde, você vai morrer. Esse era o apelo. Então, isso a gente veio, surfou essa onda também para odontologia. A gente trouxe também essa informação e junto com ela, a gente trouxe outras doenças também, que a gente acaba levando hoje mais em consideração do que a cárie. Hoje a gente, não vou falar que a gente não se preocupa com a cárie, porque ela é um índice ainda na população, mas hoje ela não é a doença que mais nos preocupa. Qual é? Hoje a doença que mais me preocupa são as pacientes que estão com a boca saudável e existem outras doenças. Por exemplo, o bruxismo. Hoje nós vivemos uma sociedade totalmente estressada, ansiosa, tensa e preocupada, e você tem o bruxismo aí como um fator de desgaste fisiológico do dente, de um envelhecimento precoce do dente. Outra situação, uma orientação para o paciente, que ele sabe que ele tem que escovar, mas ele aprendeu a escovar, ele gostou tanto de escovar que ele não sabe qual é a escova, qual é a pasta, e ele está abrasionando o esmalte do dente, ou seja, está desgastando o esmalte por sobrecarga. Então você associa a dieta, você associa o bruxismo, você associa uma escovação inadequada e você começa a construir novas doenças, que são as doenças com a boca saudável, com a boca limpa, vamos dizer assim. Sim. Boca limpa não é sinônimo de saúde. Então, por exemplo, você tem as lesões cervicais, você tem o desgaste fisiológico, então você tem outras doenças que estão mais presentes do que a cárie no dia de hoje. E eu vou entrar nesse assunto, mas antes de entrar, eu queria tirar uma dúvida sobre a cárie, antes da gente entrar no assunto do bruxismo. Algumas pessoas têm mais predisposição a ter cáries que outras? Existe uma correlação de 3 fatores: o ambiente, a alimentação e a flora bucal. Ou seja, entendi. Existem pessoas que têm, por exemplo, o pH da saliva ou uma colonização bacteriana saudável que não é favorável e ela tem uma incidência maior de cárie por conta disso. A cárie hoje ela é determinada por alguns fatores. Então, a higiene, a alimentação, no caso, rica em açúcar, e a higienização. Então, eu preciso ter a alimentação, a falta de higienização e o hospedeiro com o pH da boca e todos os itens ali que compõem a saliva para ter uma predisposição a ter uma cárie. Exatamente. Então ela é multifatorial. Ela é multifatorial. Então, é que eu percebo que, às vezes, um amiguinho dos meus filhos, ele tem uma facilidade em ter cárie comparado a outros que não têm tanta Provavelmente facilidade. isso tem a ver com a questão da dieta. A dieta, nesse caso, ela é primordial. Ela é... E é legal você trazer esse assunto, porque eu percebo que agora as pessoas elas têm mais consciência pela informação de saúde. Antes a gente sabia que tinha que escovar os dentes. Exato. Hoje a gente sabe e busca essa informação do porquê a gente tem que escovar os dentes. Que tem também essas questões de saúde bucal, aquela primeira barreira de proteção do nosso corpo. E eu queria que você trouxesse para a gente quais os problemas que podem desencadear por uma má higienização da boca. Vamos lá, você comentou que a boca é a primeira barreira de entrada. Isso é um dado importante porque você tem bactérias boas e bactérias que não são boas. Entenda que se você tem mais bactérias boas, você vai ter uma boca saudável. Se você tem uma alteração que você não higieniza e a sua dieta não é favorável, ou seja, você tem uma dieta rica em alimentos com açúcar, você está mais propenso a ter doenças. Quais são as doenças que a gente destaca hoje? Primeiro, a cárie, que a gente não vai abrir mão. Segunda, gengivite, que é um processo inflamatório na gengiva. Essa gengivite, se ela não for tratada, ela evolui para uma doença periodontal, ou seja, da gengiva ela vai para o osso e ela se torna uma periodontite, correndo o risco de você ter a perda do dente, porque você perde a inserção do dente perde a inserção do dente no osso. Uma outra situação, os pacientes que têm hábitos parafuncionais, ele pode roer a unha, ele pode mascar caneta, ele pode apertar e ranger os dentes. Isso são fatores deletérios que vão levar a um desgaste do dente. Associado a isso, ele pode gerar fraturas dos dentes,
exatamente por conta por sobrecarga, e os pacientes que não estão orientados adequadamente com a escovação, o excesso de força na escovação associado a outros fatores, por exemplo, como refluxo. Coisas que hoje quem diagnostica é o dentista, mas quem trata é o médico. Então, quando o paciente vem no consultório, o nosso objetivo é não cuidar só da boca. Eu estou cuidando do indivíduo. E cabe a nós identificarmos coisas que antigamente a gente não tinha olhar para isso. A língua, por exemplo. A língua e essa questão do refluxo. Porque existem hoje lesões que elas são evidentes de refluxo. São lesões por erosão ácida. E a associação do bruxismo, do refluxo e da nossa vida corrida faz com que você tenha um envelhecimento precoce dos dentes. Dos dentes. E isso, com o tempo, leva ao uso de... Com o tempo, você vai tendo um desgaste do seu dente. O nosso dente ele tem 3 estruturas. A parte mais externa, que reveste o dente, que é o esmalte, que é uma estrutura extremamente mineralizada e rígida. A parte mais interna, que é a dentina, que é uma estrutura menos mineralizada e mais inervada. E a polpa, que é o nervo do dente. Quando a gente trata um canal, a gente trata o nervo, que é a polpa. Então, conforme a gente vai tendo esse envelhecimento, esse desgaste fisiológico, ele vai tendo um desgaste no esmalte, ele vai se desgastando até chegar na dentina. Quando ele chega na dentina, ele começa a ter sensibilidade. Então tem muita gente que é aquilo que não consegue nem beber água gelada. Exatamente. E essa sensibilidade no dente, ela pode ser diversos fatores. Um por conta da escovação, outro por conta do envelhecimento, por conta dessa atrição do bruxismo associada ao refluxo, ou uma pasta de dente inadequada, com muito abrasivo. Então, tudo isso hoje faz parte de um novo cenário da odontologia. Olha quanta informação que a gente está conversando e a gente não falou de cárie. Então, eu falo que não vou desmerecer nem diminuir a importância da cárie, mas eu vou chamar mais atenção para outras doenças mais atuais que foram construídas a partir dessa nova geração de pacientes que nós temos. Sim. Vida corrida, vida agitada, uma geração crossfit, uma busca pela saúde, que faz força, que aperta. Sim. E que tem hábitos, talvez, por conta de dietas, que você tem uma alimentação com um pH mais baixo. Sim. Então, eu destaco, por exemplo, água com limão em jejum. É super saudável para o corpo, mas para a boca não. E a gente precisa ajustar isso e orientar o paciente. Água com limão em jejum é benéfica? Com certeza, para a fisiologia do corpo. Mas e para os dentes? Não é saudável, porque você diminui o pH da boca, você deixa aquele pH mais ácido, e aí você pega na sequência, você aperta, você range ou você vai escovar. Você vai diminuindo aquela camada de esmalte, vai tendo um envelhecimento precoce. Então, qual a minha orientação? Continua tomando água com limão em jejum, porém dá um intervalo de 30 a 40 minutos para você equilibrar o pH da boca. Se você quer cuidar ainda mais do seu corpo, você pode adicionar glutamina, que ela equilibra o pH e você pode aí no intervalo de 15 a 20 minutos escovar os dentes. Então, você tem que tomar e esperar um pouquinho para escovar os dentes. Exatamente. Ai, que legal. E deixa eu te perguntar, você falou dos abrasivos. Sim. E eu acho super importante você trazer essa informação, porque, a gente tem um monte de influenciador na internet e eu tenho um problema na minha profissão também de um monte de gente que fala o que nem sabe nem estudou para falar, né? E o que acontece é que já ouvi falar de pessoas que colocam o próprio carvão. Tem também umas pastas de dente que você compra fora. E tem as daqui, que são as mais conhecidas. Essas pastas abrasivas, elas causam prejuízo ao dente e à saúde bucal? Que bom que você me fez essa pergunta, porque você me dá espaço para eu contextualizar algumas coisas. Eu falo para todo mundo, você é uma pessoa influente. Eu falo para todo dentista que está nos ouvindo, todo dentista é influente e ele tem que usar o poder da influência dele a seu favor. Porque quando você começa a se promover nas redes sociais, quando você tem uma audiência, a pessoa fala, você virou blogueiro, você virou influenciador. Te diminui. Só que falando, você não é mais dentista, só que é sempre você vai assim, largar. A pessoa que te critica, daqui 6 meses ela começa a te modelar, daqui 1 ano ela começa a te seguir, daqui a pouco ela começa a te copiar e depois ela fala, como é que eu faço para fazer igual você faz? Então essa informação que você me trouxe é importante porque nós, como profissionais da saúde, nós temos a obrigação de influenciar o nosso paciente. E educar. Então o nosso maior trabalho hoje é educar a nossa audiência. Quem é a nossa audiência? Os nossos pacientes, os nossos amigos, os nossos familiares. Então dentro do nosso micronicho, nós somos influenciadores. E nesse poder de influência, nós precisamos orientar da forma certa. Realmente,
pastas de dentes com carvão ativado ou com alto poder de abrasividade, ele desgasta assim o esmalte e nós não indicamos. Ou seja, é contraindicado pastas com carvão ativado. Então anota isso e se você faz o uso, porque você está desgastando o seu esmalte, não é saudável para você. Existem formas de você clarear o seu dente. Para isso existe um tratamento que é o clareamento dental, feito no consultório. Nós temos 2 formas hoje de clarear os dentes. Um clareamento caseiro, supervisionado, ou seja, o paciente vai na clínica, nós vamos digitalizar a boca do paciente, nós vamos imprimir um modelo, nós vamos confeccionar uma placa personalizada para ele de 1 milímetro de silicone. Ele vai usar um gel em casa, orientado e supervisionado por nós, de 2 a 4 horas por dia. Esse gel é um gel em baixa concentração. E nos intervalos das consultas de controle da cor, ele vai vir ao consultório e nós podemos potencializar o resultado do clareamento dele, fazendo o clareamento de consultório, podendo sim associar as 2 técnicas e ter um melhor resultado. Aí você vai me perguntar, Vitor, e o laser funciona? E o laser funciona? Não funciona. O laser não clareia. Não é que ele não funciona. O laser é uma fonte de luz que potencializa o resultado e acelera o processo. Acelera o processo. Mas ele não é responsável pelo clareamento, Paula. O que clareia é o produto. É o gel. Exatamente. Sim. Então, para clarear, a gente tem que procurar um profissional, o seu dentista de confiança, e fazer um clareamento. De preferência, um clareamento associado, porque você extrai o melhor de cada técnica e cada paciente reage melhor de um jeito. Sim. Não utilizaria pastas com abrasivo. E aí, esse é o cuidado que a gente precisa ter nas redes sociais. Porque hoje o influenciador, ele tem um poder de audiência muito grande e ele influencia muitas pessoas a partir da sua rotina. Sim. Então, a gente precisa dar voz para quem tem voz e realmente ouvir de pessoas que têm know-how e que têm consciência e conhecimento para falar sobre aquele assunto. Então, por exemplo, eu vou falar de medicina? Não, porque eu não domino. Eu não vou falar, por exemplo, de sobrancelha. Eu não vou falar, por exemplo, de vida fitness. Eu vou falar de odontologia. Do como a odontologia pode ser benéfica para o paciente e como eu posso transformar a vida dos outros dentistas a partir da minha metodologia. Com certeza. Então, esse é o nosso poder hoje. E eu acho maravilhoso. E, doutor, falando desses abrasivos, e também do clareamento, eu não sei se a gente pode colocar na mesma caixinha. Existe uma redução do esmalte do dente? Porque isso foi uma coisa que eu ouvi falar há muito tempo. Eu não sei se procede, que quem faz muito clareamento, há uma redução no esmalte do dente, e por isso há uma facilidade do dente amarelar tomando café, tomando qualquer alimento com corante. Paula, vamos lá. Esse assunto é um assunto muito valioso, porque esse espaço que você tem, você vai tirar muitas dúvidas de todos os nossos ouvintes. Com relação a clareamento, anota isso, por favor. O clareamento, ele é um tratamento minimamente invasivo e conservador. Você não tem nenhum prejuízo ao esmalte do dente. Por quê? Você age por contato. Você aplica um gel sobre o dente e por difusão iônica, ou seja, por uma reação química, esse gel em contato com o dente, ele vai penetrar e vai dissolver as partículas de pigmento. Ele não desgasta, ele não enfraquece, ele não fragiliza, ele não causa nenhum dano para o dente. Já nesse outro aspecto que você comentou com relação à coloração, hoje em dia você está liberada para tomar café, molho shoyu. Não precisa mais no canudinho? Nada. Café no canudinho. Jamais. Tá liberado. Café, molho shoyu, ketchup, Coca-Cola, vinho. Não tem nenhuma restrição nem recomendação durante o clareamento. Vai mudar a cor Não do muda. dente. O que a gente orienta é evitar alimento ácido, porque a acidez diminui o pH e isso pode gerar uma pequena sensibilidade. Então, durante o clareamento, a recomendação é diminuir a ingestão de alimentos ácidos. Do resto, você está liberada para tomar o seu vinho de final de semana, o seu cafezinho, porque a gente sabe que nos estudos a gente tem um tempo muito pequeno de contato com o dente. Por exemplo, quanto tempo você demora para tomar um café? Nossa, muito rápido. São frações de segundo. Então, o fato de você tomar o café e fazendo a ingestão, você não tem o risco de estar pigmentando. Lógico que durante um processo de tratamento, se você puder evitar, melhor. Mas não tem nenhuma contraindicação. Pode falar, é proibido. Não, muito pelo contrário. O dentista que fala isso é um dentista que não se atualizou. E se você é paciente e está ouvindo, chama a atenção dele, porque esse é um dado, um pouco antigo. Então, a gente orienta os pacientes que não tem nenhuma contraindicação. A literatura nos respalda com relação a alimentos com corante. Então, pode ficar tranquila que pode tomar seu cafezinho. Pode tomar. Pode. E vindo nessa modinha também, eu sou impactada com todos esses vídeos que eu gosto de ver. Então, vai aparecendo um monte. Do carvão e de tudo.
tem agora também uns jatinhos de bicarbonato caseiro. Então, a gente também é perigoso por ser abrasivo e não que a gente não sabe usar, né? Exatamente. Na mesma vibe, você tem o bicarbonato, que ele é um componente que nós utilizamos dentro do consultório em alguns procedimentos para diminuir a pigmentação externa. Como a limpeza de dente. Exatamente. E aí você vai fazer um jateamento. Hoje você tem outros produtos menos abrasivos e mais eficazes do que o bicarbonato. Eu ouço semanalmente pacientes, doutor, eu posso escovar o dente com bicarbonato? E a resposta é não, por conta da abrasividade. Na mesma linha do carvão. Evita esse tipo de situação, porque toda vez que você está escovando os dentes com esses alimentos, com esses produtos mais abrasivos, você está diminuindo a espessura do esmalte. E automaticamente você vai expor a uma sensibilidade. Qual é o risco? Sensibilidade. Aquela camada mais externa de esmalte vai ficando mais fina, vai chegando mais perto da dentina, a dentina é mais irrigada, ela tem mais terminações nervosas, a chance de você ter uma sensibilidade é muito maior. Então, carvão ativado, bicarbonato, tudo isso fora. Existe um equipamento que chama Waterpik. É um jateador, só que você utiliza ele com água. Que é para pacientes que usam prótese do tipo protocolo. Quando o paciente perdeu todos os dentes, ele tem múltiplos implantes e essa peça é parafusada sobre o implante. Essa é a única situação que a gente orientaria a utilizar um equipamento como esse para facilitar a higienização do paciente. E só. Então, o que afeta o esmalte é a abrasão. É a abrasão. Então, esse negócio, até que você falou do clareamento, não vai afetar o esmalte porque não tem abrasivo. Exatamente. É uma reação química que age por contato. E depois de 24, 48 horas, a própria saliva já criou um processo de chama desmineralização e remineralização, ou seja, ela remineralizou o dente e ela já criou uma película blindando, entre aspas, o dente, para que o nosso ouvinte consiga entender de maneira bem clara. Sim, e você como professor, como dentista, o que você acha desse padrão estético pelas lentes de contato que a gente tem hoje? Porque eu acredito que tem o conceito estético, existem bons, excelentes profissionais que colocam a lente de contato de forma correta, mas eu já vi muitos profissionais que reduzem até o tamanho do dente, deixam um formato de dente de vampirinho, você vai tirar. Eu acho que é um contrassenso da odontologia pensar nisso, porque você está pensando em saúde bucal destruindo o dente? Exato, concordo plenamente com você. Isso é uma cultura que foi instruída no passado quando não tinha informação do procedimento. O que é uma lente de contato? Você usa a unha de gel? Uso, tô até aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, mas só que meu dedo tá, A unha de gel, ela tem um benefício. Pra que você colocou a unha de gel? Pra ficar uma unha comprida e bonita e durinha. Então, vamos nessa mesma linha fazendo uma analogia? Quando você colocou sua unha de gel, você quis mudar o formato, tamanho, posição e cor. Essas são as 4 indicações para uma lente de contato. Quando você quer mudar o formato, tamanho, posição e cor. Considerando a posição do dente, que a gente tem a ortodontia, então eu colocaria 3 indicações: alteração de formato, alteração de tamanho e alteração de cor. Falamos anteriormente do clareamento. Então, antes de qualquer procedimento que a gente vá fazer na sua boca, a gente indica um clareamento. Você cria um novo padrão de cor. Nós vamos clarear o seu dente o tanto quanto ele pode clarear e é um padrão natural. Isso é uma coisa que a gente vai sempre frisar em todo o nosso bate-papo. A gente preza muito pela singularidade. Todo paciente é único. E hoje na clínica a gente tem o cuidado de personalizar o sorriso do paciente, levando em consideração as características faciais, as características psicocomportamentais. A gente aplica, por exemplo, o visagismo no sorriso. Isso que eu ia falar do visagismo. É maravilhoso. E a gente sabe que existe um padrão de cor. O culto à beleza, ele quer dente claro, mas ele não pode exagerar a ponto de virar uma piada, uma chacota ou virar um meme na internet, com aqueles padrões de dentes quadrados, brancos. Trident. Parece Trident, Mentex, privado. Mentex. Gente, branco Deca. Aí você pode brincar à vontade. Então, com relação ao desgaste, antigamente se utilizava-se o desgaste para coroas totais. E essa informação ficou deturpada na internet por conta de vários influenciadores que tiveram a perda da lente e tudo mais e falaram, eu fiz lente e meu dente foi desgastado. Não foi feita uma lente. A lente de contato ela tem de 0,3 a 0,5 milímetros de espessura. Ou seja, o nosso preparo, se ele precisar ocorrer, ele é microscópico. Não tem a chance de você causar uma injúria agressiva a ponto de virar aqueles dentinhos de tubarão. Sim. Isso até foi um vídeo que eu coloquei recentemente no Instagram, justamente chamando a atenção para o paciente. Lentes de contato não precisa ter um desgaste
excessivo. Existem casos que precisa se desgastar? Sim. Existe caso que pode fazer sem desgaste? Muito pouco. Por quê? Você não tem a possibilidade de colocar 2 corpos no mesmo lugar. Uhum. Então, para você fazer a sua unha postiça, eu tenho que desgastar minha unha de é baixo. isso. O mínimo possível. Porém, hoje, com equipamentos, com tecnologia e com planejamento reverso, a gente sabe quanto a gente precisa desgastar. Você só vai desgastar o seu dente se você tiver um dente escurecido. E para isso a gente usa o clareamento como alternativa. Sim. Pensa comigo, eu tenho uma parede marrom. Aqui, ó. Tem uma parede marrom. Se eu precisar pintar essa parede de uma tinta branca, quantas camadas eu preciso colocar? Nossa, várias. Várias. Agora, se eu tenho uma parede gelo e quero pintar com a mesma tinta branca, quantas camadas? Muito mais fácil. Muito fina. Essa é a analogia. Se eu tenho um substrato escurecido, eu preciso ou fazer uma peça muito grossa ou desgastar para mascarar aquele fundo. Se eu tenho um dente numa cor que é uma cor que já me agrada visualmente, a minha peça ela vem só para mudar formato. A lente de contato ela tem esse nome porque ela se assemelha à lente de contato oftalmológica, por conta do eixo de inserção e pela espessura. Qualquer peça que não for fina, delicada o suficiente, ela não é uma lente, ela entra numa outra classificação, que é uma faceta. Uhum. E as pessoas têm essa dificuldade de entender, porque a internet bagunça tudo. Qual a diferença de uma lente por uma faceta? Somente a nomenclatura e a espessura. Uma lente de contato, a gente classifica ela de 0,3 a 0,5 milímetros e de 0,5 em diante uma faceta. Mas o material é o mesmo. Sim, é o mesmo e... É o mesmo, só muda a você, espessura. E você faz o processo de desgaste dentro de um bom senso. Existe um padrão e existem casos que você vai desgastar, existem casos que você precisa adicionar material. Então, naquele cenário que a gente conversou de um paciente que tem bruxismo, que ele desgastou o dente, eu não preciso criar mais espaço. O próprio envelhecimento do dente já causou aquele espaço que eu preciso. Então eu vou adicionar material, sendo que eu não preciso desgastar o dente. Sim. E você falou o negócio da unha, foi um dentista que fez a unha de acrílico, que criou a unha de acrílico. Eu descobri isso com a minha manicure. Tá, a manicure. Na verdade, essa unha que vocês usam é de gel. É de fibra de a que eu vidro. uso é acrílico. Acrílico. E foi um dentista que fez, tanto que tem vários materiais que são materiais odontológicos. Todo material é odontológico. Os motores, as lixas e tudo mais, vem tudo da odontologia. Que a gente utiliza para fazer as próteses, foi adaptado para unha. Para unha, maravilhoso. E outra coisa que eu ia te perguntar, que eu acho legal a gente entrar nesse tema, sobre o mau hálito. Sim. Doutor, eu acho que o mau hálito é um problemão. É um problema social. Gente. É um problema social, é um problema que... eu tava vendo até um corte esses dias na internet que eu achei maravilhoso. O mau hálito, o nariz é a coisa mais perto da boca e a gente não é capaz de sentir nosso mau hálito. Porque você acostuma. Existem sensores olfativos. E conforme você... Por exemplo, você está no ambiente e você espirra perfume. Uhum. Você pode ver que em alguns segundos aquele perfume se mantém, mas você passa a não perceber mais aquele perfume. Porque você tem aí, do mesmo jeito que você tem papilas gustativas, você tem sensores no seu nariz que ele vai absorver aquele odor. Então, o que acontece? A nossa orientação hoje para o paciente é porque você vive numa sociedade. E a pior coisa que tem é você estar com mau hálito e a pessoa não ter coragem de falar para você. Sim. E aí você acaba virando um motivo de piada e tudo mais. Então, quais são as causas hoje do mau hálito? Nós temos algumas causas que eu vou citar para você, mas a mais comum é uma inflamação gengival, que ela advém daí da gengivite, que ela acaba gerando uma inflamação, e essa inflamação pode gerar até uma supuração com pus, isso gerar mau hálito, porque vem das bactérias, mas a causa mais comum do mau hálito é a saburra lingual, que é aquela camada branca que fica em cima da língua. Então, uma das nossas orientações não basta você somente escovar o dente. Escovar a língua. Você precisa escovar a língua. Ou você compra um raspador de língua, ou você escova com o dorso da escova, ou com a própria escova, mas é fundamental você fazer esse movimento de arrasto, de trás para frente. Tipo uma vassourinha. Exatamente, porque a língua é uma região totalmente porosa e ela retém muita placa bacteriana. Então, um dos principais fatores de gerar um mau hálito é o acúmulo de placa bacteriana no dorso da língua. E tem também aqueles cáseos. Sim. Como que é o nome? Cáseos. Quando as pessoas têm uma inflamação recorrente na laringe, você tem esse processo inflamatório infeccioso também lá atrás. Isso pode gerar um mau hálito. E tem também uma associação disso tudo. A pessoa tem uma má higienização,
ela não escova a língua, ela não passa fio dental e às vezes ela fica muito tempo sem se alimentar. E aí você tem aí um mau hálito que vem do estômago. Sim. Então, precisa identificar de onde está vindo. Associado a tudo isso, pacientes que fumam, pacientes que ingerem bebida alcoólica. Algum problema de saúde? Alguns problemas de saúde, por exemplo, diabetes, porque o paciente tem uma diminuição na produção de saliva. Então, isso tem uma tendência maior a estar desenvolvendo um mau hálito que a gente chama de halitose. Uhum. E aí é bom saber porque as pessoas elas precisam entender que às vezes o mau hálito dela não é falta de higiene. Exato. Às vezes não é dental, às vezes ele é gastro, né? Então, é legal que, por exemplo, na clínica nós temos alguns parceiros. Então, hoje a gente tem um fono, hoje você tem um psicólogo e hoje você tem um gastro. Porque muitas vezes você diagnostica, mas você não trata. A situação que eu comentei, por exemplo, do refluxo. Você consegue diagnosticar o refluxo na boca do paciente por conta dos desgastes do esmalte. Mas você não consegue tratar, porque você não tem expertise para isso. E a gente indica um gastro. Ou uma criança em processo de crescimento, a gente indica fono para melhorar o posicionamento da língua, para facilitar o crescimento daquela arcada. Sim, e é super importante esse cuidado na saúde bucal, por conta, a gente até estava conversando de alguns casos mais graves, que pode dar alguma bactéria, tanto alojada, você pode explicar melhor? Sim. Que eu já vi, uma pessoa famosa teve Tiveram algumas Foi a situações. Renata Banhara? Foi. Renata Banhara, olha, eu não esqueço, que eu lembro que ela teve um alojamento por conta do dente e tem também até problema cardiovascular, né? Exatamente. Às vezes a gente negligencia os cuidados com a boca. E a gente foca muito na promoção à saúde, por quê? Você mesmo frisou que a porta de entrada é a boca. A nossa boca ela tem uma afinidade muito grande pelo coração. As mesmas bactérias que colonizam a nossa boca, elas colonizam o nosso coração. E se você não tiver uma higiene adequada, se você tiver um processo inflamatório ou um processo infeccioso na sua boca, essa bactéria que está alojada na sua boca, ela pode entrar na sua corrente sanguínea e por afinidade ela caminha até chegar no coração, podendo gerar uma endocardite bacteriana, ou seja, uma infecção que vai dar nas válvulas do coração, podendo gerar aí até a morte, podendo levar até casos mais extremos da morte. Então, uma das coisas que a gente frisa muito é espaços como o seu, de grande audiência, levar informação de prevenção. Então, para todo mundo que está ouvindo e vendo, se ainda não foi, faça um check-up odontológico preventivo. Da mesma forma que a gente vai uma vez por ano no médico, se tem medo de morrer, entenda que você pode estar saudável, mas você pode estar comprometido por conta da sua boca. Então, faça esse apelo para o pessoal para que eles procurem um dentista, procurem um dentista da sua confiança para fazer um check-up preventivo. Não, e além disso, sempre ensinar e reforçar a importância da escovação, de passar o fio dental e de escolher a escova certa de acordo com a sua individualidade. Não é à toa que existem milhares de modelos de escovas de dente. E a pasta de dente. Qual que é a pasta de dente certa para usar? Não é a pasta de dente certa, é a pasta de dente que é indicada. Adequada para cada situação. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que têm, por exemplo, lentes de contato. As lentes de contato, por exemplo, por serem de porcelana, você não pode utilizar uma pasta de dente com muito abrasivo. Existem pessoas que têm sensibilidade. E aí você tem pastas indicadas para sensibilidade, porém, essa sensibilidade é um indicativo que tem algo que está errado. O comum é não ter sensibilidade. Então você, às vezes, mascara a sensibilidade utilizando uma pasta para sensibilidade. Não é esse o nosso objetivo. Pastas de dentes hoje que a gente recomenda, Colgate Total 12, Oral-B Pro Saúde. São as duas pastas que eu recomendo, que são as pastas que a gente tem a maior efetividade. E Sensodyne? Então, a Sensodyne é uma excelente opção para a sensibilidade. Só que às vezes você está jogando a sujeira por debaixo do tapete. Por que você está com sensibilidade? Em qual circunstância? Não é normal você tomar uma água gelada, tomar um sorvete ou comer um doce e ter sensibilidade. Isso é um indicativo que o teu corpo está te dando e fala, Paola, não tá legal. Tem alguma coisa aqui. Ou você tem uma recessão, ou você tem uma infiltração, ou você tem uma cárie, ou alguma coisa ali não está adequada. Sim. Então, o alerta da sensibilidade é um indicativo que você tem uma doença. A gente não pode negligenciar e, infelizmente, hoje as marcas comerciais colocam isso como resolução. Para dentes sensíveis usa Sensodyne, Colgate. Não. Se você tá com sensibilidade, você tá com um problema. Ou é uma trinca, entendeu? Ou uma fissura no esmalte. Qualquer coisa que está te indicando que você não está bem. Por exemplo, se você tiver com alguma dor no seu corpo, a dor, um processo inflamatório, é um sinal que o corpo está te dando. Paola, alguma coisa que não está 100%.
Isso é uma forma de você realmente estar chamando a atenção. Se você toma um analgésico e mascara aquela dor, você pode estar perpetuando e provocando algo ainda pior. Então, hoje, como pasta de dente, eu acho que a gente tem 2 grandes opções no mercado, tá? Não desmerecendo as outras, mas a Colgate Total 12, Oral-B Pro Saúde são as 2 melhores no mercado. Por quê? Matéria-prima, por realmente know-how químico e por ter efetividade comprovada cientificamente. Não é o Vitor que está falando, é a literatura. Então, hoje eu indicaria essas 2 pastas. E com relação à escova, a gente começa a olhar primeiro a idade do paciente. Você tem que idade tem seus filhos? Tem um que vai fazer 16 e uma que vai fazer 13. Então, você vai ver que eles já são adultos, pré-adolescentes, então já pode utilizar uma escova para adulto. Agora, crianças de 3, 4, 5 têm as escovinhas de acordo com o tamanho da cabeça da escova, para não machucar a criança. O que eu quero levar de informação? Independente da marca comercial, escova sempre de cabeça pequena e cerda macia. De preferência até ultra macia. Eu prefiro que você gaste uma escova por mês do que você desgaste excessivamente o esmalte ou agrida a sua gengiva com aquela escova. Então essa é uma orientação muito importante, que você tenha o hábito de trocar a escova a cada 2, 3 meses, quando a cerda começa a abrir, tá no momento de trocar porque ela perdeu a efetividade, mas que a cerda dela seja ultra macia. E aí nesse caso a gente recomenda bastante a Curaprox. Sim, e eu tenho dificuldade, sabia, com a cerda macia, porque eu tenho a sensação... Que não limpa. Eu tenho a sensação que para eu escovar os dentes... Tem que ser dura. Precisa... É mais uma crença e um mito que está enraizado no ser humano. Todo paciente fala, Vitor, mas eu compro a escova, ela é extra macia, eu escovo, mas parece que não limpa. É a associação da cerda, da pasta, do fio dental e do enxaguante que vai deixar a tua boca saudável. Não é a textura da cerda sendo rígida que você vai ter aquela sensação. Muito pelo contrário. A frequência da escovação faz com que você vai ter aí esse hábito cada vez melhor. E tem um dado muito importante que a gente vem utilizando e dando certo, é indicado a escova elétrica. Você já usou? Eu já. Mas só que o problema da escova elétrica, eu só acho uma coisa, eu não sei se você já reparou, ela tem uma abertura atrás. E aí a saliva entra ali, se você não lava aquilo direito, ela tem uma colonização bacteriana. Sim. Existem algumas marcas comerciais que não têm essa abertura, tá? Que ela tem o corpo dela inteiriço e aí você tem uma melhor eficácia. Então, eu tenho utilizado. Qual? Eu uso. Você pode falar mais? Lógico, posso. Eu não tenho vínculo nenhum, eu tenho o coração aberto. Eu tenho utilizado a da Oral-B. E da Colgate, são as 2. Que são aquelas elétricas. Exatamente. E deixa eu te perguntar, há uma relação direta entre a microbiota intestinal e a saúde bucal? Intestinal não, mas com relação à microbiota do estômago, sim. Tá. Por conta da qualidade das bactérias presentes. Né? Então eu vejo que hoje você tem uma correlação, porque tem pacientes que não se alimentam adequadamente, porque eles não mastigam adequadamente e acaba tendo uma alteração na microbiota do estômago. E daí ela não consegue, mas só que ela não digere adequadamente. Você não tem a produção, por exemplo, de toda a saliva e de todos os componentes da saliva, das enzimas a ponto de fazer a digestão completa. Entendi. Entendeu? As pessoas que não mastigam adequadamente, elas vão ingerir os alimentos em tamanhos maiores e aí você não consegue ter uma absorção perfeita dos nutrientes, porque existe uma cadência. O processo de digestão, ele começa na saliva, ele começa na boca. Então você precisa realmente mastigar adequadamente a ponto de transformar todo aquele alimento em uma partícula menor a ponto de ela descer pelo esôfago, chegar no estômago, ser digerida, porque os nutrientes vão ser absorvidos no intestino, não é no estômago. Sim. Então, para eles estarem prontos para serem absorvidos no intestino, você precisa estar numa condição favorável. Sim, e é legal esse processo até da gente entender quais alimentos, que eu acho legal você deixar para as pessoas entenderem os alimentos que são positivos para a saúde bucal e os alimentos que a gente deve evitar. Você tem uma listinha disso, doutor? Tenho, depois a gente pode disponibilizar para você. Na matéria é importante que a gente faz uma matéria em texto, a gente deixa nessa matéria, mas fala uns 5 alimentos bons. Por exemplo, evita alimentos bons, vamos lá. O que é importante? Colocar na sua rotina a ingestão de água. Com relação aos alimentos, poderia ser maçã, cenoura. Todos alimentos são fibrosos, por exemplo, pera. Então,
alimentos, por exemplo, que tem ricos em água, por exemplo, melancia, pepino, que ajuda na hidratação também e estimula as glândulas salivares. Por que disso? Porque quanto maior o fluxo de glândulas, mais você consegue limpar a boca e você consegue fazer esse trânsito das bactérias positivas para as bactérias negativas ali da tua boca, deixando aquela flora bucal sempre equilibrada. E o que a gente realmente destacaria de alimentos não tão positivos seria alimentos com açúcar, com alto teor de açúcar. E ácidos. Ácidos, exatamente. Dentro dos positivos você pode incluir, por exemplo, até alimentos derivados de leite. Então, queijo, você pode fazer a mastigação. Por quê? Por conta do pH, por conta da lactose. Então, são alimentos mais fibrosos. Então, eu não indicaria, por exemplo, o pão. Porque ele tem ali, na sua cadeia dele, ele vai ter o açúcar. Entendi. Tá? Então, alimentos livres de açúcar. Sim. E que, tipo, faz mal pra tudo. Exato. A gente conversou até anteriormente sobre o açúcar, né? Então, o açúcar realmente... Eu tô 7 anos sem consumir açúcar. Coisa boa. Coisa boa. Não, o açúcar ele vai te interferir não só na parte odontológica, na parte bucal, mas assim, na parte sistêmica, na parte de inflamatória. O açúcar é um grande vilão inflamatório. Sim, ele é, e eu falo seu sono. E tirando isso, você pensando em boca, em papila gustativa e tudo mais, eu notei uma coisa, logo que eu tirei o açúcar, que eu sinto o gosto das coisas. Eu consumia tanto açúcar que eu deixei de sentir o gosto. Sim. Então, você deixa, a salada é ruim, mas a salada você deixa de sentir o gosto se você consome muito açúcar. E você acaba conduzindo a sua boca de uma maneira que ela se vicia a ter o açúcar. Então, cria-se um vício, porque ele acaba gerando outros sentimentos, até hormonais, como a dopamina, a serotonina, que vão te gerar aquela sensação de prazer, coisa que, por exemplo, comendo uma salada você não vai ter. Sim, ficam falando agora que eu falo que com a gente trabalha muito tempo com essa parte de pesquisa, eu trabalhei com obesidade muitos anos e a gente sabe o vício que causa o açúcar mesmo. Hoje em dia o pessoal não quer falar que açúcar causa vício, mas causa sim. Causa sim. A gente não pode correlacionar com alguns vícios mais intensos, mas eu acho que a partir do momento que você tem que consumir uma coisa de forma exagerada e você não vive sem, afeta a sua qualidade de vida, isso não é positivo. Existem alguns estudos que mostram que o açúcar, ele causa tanta dependência quanto a cocaína. Sim. Eu já isso falei... Aqui, ó, mesma coisa. Então, mas eu já falei desse estudo, eu trouxe esse estudo e eu lembro que a galera caiu em cima, como assim? As pessoas, elas não são capazes de entender que, às vezes, existem drogas entorpecentes que fazem muito mal e a gente sabe disso. Esse você sabe. Você vai escolher, você sabe. Você sabe você pegar aqui, colocar cocaína aqui, você sabe que faz mal. Agora, o açúcar, ele tá ali em tudo. Em tudo. Cara, coma uma bisnaguinha depois de tirar 7 anos de açúcar. Eu tirei 7 anos de açúcar, hoje eu não consigo colocar uma bisnaguinha na boca de tão doce que a bisnaguinha. É um pão doce. Coisa que você se acostuma e você vai vendo. Come um chocolate, né? É um atrás do outro. Você sabe por que o bis é pequenas frações de chocolate? Por conta de gerar realmente o desejo da pessoa e fracionar aquele poder de atração. Porque você cria um poder de dopamina tão grande, ou seja, você cria uma sensação de prazer tão grande no chocolate, que quando você fraciona, você vai pegando pequeno, e aí pro seu cérebro é sempre pequeno. É sempre um quadradinho. Você pode ver que todo chocolate é pequenos quadradinhos. Olha, eu falo 2 coisas, doutor. Trabalhei muito tempo. Foram 3.300 mulheres com obesidade que eu atendi. Caramba. Voluntariamente no meu doutorado. E tem 2 coisas que eu percebi. Nunca fale palavra no diminutivo quando você está com excesso de gordura corporal. Você está querendo reduzir... Eu falo isso para os dentistas. A culpa daquele alimento, o seu sentimento de culpa e seu sentimento de se auto-sabotar. Então, tipo... O docinho, refrigerantezinho, o queijinho, o lanchinho, isso tudo... É sabotagem, é o que você falou. Reduz, diminui o problema. Número 2, que é super importante a gente entender. A gente precisa entender como comer. Você, como dentista, sabe mais que ninguém. A gente tem as papilas gustativas na boca e cada região da boca tem uma área de percepção do sabor. O que você faz quando você come chocolate? Você taca o chocolate lá para trás. Não tem papila gustativa para o doce. O doce fica na ponta da língua. Você passa em tudo, menos na ponta da língua. Você não vai sentir. Você vai comer a barra inteira.
Exato. E aí a sua sensação é sempre de quero mais, quero mais, quero mais, porque você tem um efeito hormonal muito grande, você começa a desencadear uma série ali de situações dentro do teu corpo, você fala, nossa, isso aqui me dá prazer. E aí tudo que você faz é querer realmente se esconder atrás do teu doce. Sim, maravilhoso. Doutor, super obrigada. Imagina. Você esclareceu várias dúvidas. Que bom. Com certeza você virá mais aqui. Foi muito agradável o nosso papo. Eu tô super à disposição. Pela sua presença. Deixe suas mídias sociais pra galera. Deixo, vamos aqui lá. nessa câmera. Aqui nessa câmera. Pessoal, para quem tá acompanhando a gente, meu Instagram é @dr.victornastre, tá? Pode me seguir lá nas redes sociais. E você que tá assistindo, se você me mandar um direct, falar que você esteve aqui, eu tenho uma surpresa para você. E eu acho que você vai se encantar com o que a gente separou para vocês aqui. Então, @dr.victornastre. O meu telefone é 11 940 42 1288. Maravilhoso, doutor. Super obrigada, viu? Obrigada pelo trabalho de educação em saúde bucal que você faz com maestria. Obrigado pela oportunidade, por levar essa informação tão valiosa a todo mundo. E obrigado por estar aqui contigo. Ótimo. Muito obrigada a você por ter assistido esse podcast. Agora a gente está no Spotify. E compartilhe com seus amigos para saber mais de saúde bucal. Tchau, até a próxima.